No ar, Inclusão e Saúde. Realização, APAE. Olá, já estamos no ar com o seu Inclusão e Saúde. Como o próprio nome já disse, estes são os dois temas que nortearão o nosso programa. E desde já agradecendo a sua audiência. Lembrando que você pode interagir conosco, deixando a sua sugestão de pauta, dizendo quais são as suas impressões sobre o programa e qual a sua opinião sobre os assuntos abordados. Anote o nosso número do WhatsApp, 99887-2299. O Inclusão e Saúde tem a produção da equipe de comunicação da APAE de Aracaju. Falar nisso, hoje, entre os assuntos do programa, uma reportagem sobre o resultado do Festival de Flores de Olambra, aqui na capital. No estúdio, uma entrevista com o superintendente da maternidade Nossa Senhora de Lourdes, Luiz Eduardo, para falar sobre os casos de microcefalia aqui no estado. No segundo momento, a entrevista é com o presidente da APAE de Aracaju, Max Guimarães. Entre outros assuntos, Max vai explicar como está a preparação do setor de estimulação precoce para acolher as crianças que nasceram com microcefalia aqui em Sergipe. E agora, algumas notícias que certamente são do seu interesse. A Secretaria de Saúde prepara campanha de vacinação contra a influenza. A campanha inicia no dia 30 de abril e encerra no dia 20 de maio e é destinada a grupos prioritários, como crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, puérperas, idosos a partir de 60 anos, povos indígenas, profissionais da saúde, todo o sistema prisional, incluindo aí funcionários e presidiários e grupos de comorbidade, aqueles que têm doenças que comprometem a imunidade. Outra notícia importante, a Secretaria da Saúde está discutindo cuidados e procedimentos no diagnóstico com a dengue, zika e chikungunya. O debate ocorreu por meio de videoconferência do Telesaúde para discussão sobre diagnóstico laboratorial, notificação, investigação e diagnóstico clínico das arboviroses, aquelas que são doenças transmitidas por insetos, como dengue, febre, chikungunya e zika vírus. Outro fato que chama a nossa atenção e que é uma notícia até boa, a obra da sede do GAC é visitada por técnicos da engenharia. O Grupo de Apoio a Crianças com Câncer de Sergipe, o GAC, está dando andamento ao projeto com a inspeção técnica da área em que será construída a nova sede da instituição localizada no bairro Capucho. De acordo com um dos técnicos da empresa HM Melo Engenharia, que é responsável pelo projeto estrutural, o pré-projeto do trabalho já está pronto. Que notícia boa, né? Espero que continue aí de vento em popa. Bom, e aí, o que é que você está achando do nosso programa? Anote mais uma vez o número do nosso WhatsApp, caso você não tenha anotado ainda, interaja conosco. O número é 99887-2299. Diga quais são as suas impressões sobre o Inclusão e Saúde. E agora um rápido intervalo. Na volta a gente vai ter a entrevista com o superintendente da maternidade Nossa Senhora de Lourdes, Luiz Eduardo, que irá falar sobre os casos de microcefalia do estado. Quais são os novos números? Como a maternidade está lidando com essa situação? É daqui a pouco e já já também uma entrevista com o presidente da APAE de Aracaju, o Max Guimarães. Entre outros assuntos, o Max vai falar como está a preparação do setor de estimulação precoce da entidade para acolher as crianças que nasceram com microcefalia aqui em Sergipe. É um rápido intervalo, eu volto já. Inclusão e Saúde. Inclusão e Saúde. Estamos de volta com o programa Inclusão e Saúde. Agora, para a nossa primeira entrevista de hoje. Aqui no estúdio, o Dr. Luiz Eduardo Prado Correia, superintendente da maternidade Nossa Senhora de Lourdes. Dr. Luiz, muito obrigado pela sua vinda ao nosso programa. E, claro, a gente quer começar falando sobre esses números que têm assustado a população no país, mas em Sergipe não tem sido muito diferente. Quais são os números atuais em relação aos casos de microcefalia aqui no estado? Hoje, Avenilson, em Sergipe, atualmente, são 202 casos. Nascidos na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, nós contabilizamos 86 casos. Agora, no interior do estado, vocês também estão mensurando isso? Quer dizer, quais são os municípios que têm demonstrado um índice mais elevado? Isso tem algum significado, alguma representação
nessa pesquisa ou nessa computação de dados? Na verdade, não existe. Nós temos, todos os municípios são cadastrados, temos a notificação compulsória na vigilância epidemiológica por municípios e por região. Agora, o que nós temos visto realmente é que não tem uma incidência muito grande em determinado município. Geralmente, realmente, é pela população, pelo número de partos, realmente. Tá. Só para as pessoas entenderem, esses casos vieram, né, parar na maternidade Nossa Senhora de Lourdes, mas no estado são mais de 200 casos, como o senhor citou. Isso. O que significa dizer que, sendo ou não desse ou daquele interior, todos estão relacionados, aí é o que eu quero que o senhor me diga, estão relacionados ao fato de ter sido por causa do Zika vírus, isso ainda está em fase de pesquisa. Como é que a gente pode dizer é ou não é? Sergipe ficou como um centro realmente de pesquisa no país, por quê? O pessoal da USP, os pesquisadores da USP vieram em Sergipe e viram que a maioria dos casos, até aquele momento, não tinha confirmação pelo vírus Zika, pelo Zika, entendeu? Hoje nós temos casos já confirmados pelo LACEN que foram realmente pelo Zika. A maior suspeita é que são realmente pelo Zika, entendeu? O Aedes transmitindo e o vírus Zika, entendeu? Contaminando essa paciente e realmente nasceram microcéfalos. Quer dizer, hoje é preciso que a sociedade, sobretudo as mulheres que estão, né, nessa iminência de terem ou que de repente querem ter filhos, um cuidado redobrado em relação ao mosquito Aedes aegypti. Isso já é fato, então. Não é mais uma dedução. Podem ser casos relacionados ao Zika. Não, já existem essas confirmações. Já tem comprovados, tá? Tem um volume disso aproximado? Sergipe foi o estado no país que contabilizou menos casos, entendeu, associados ao Zika. Porém, entendeu, não se pode, entendeu, menosprezar, tá entendendo? A gente já sabe, entendeu, tem evidência científica, em todos os estados do Brasil já temos casos de microcéfalos relacionados ao vírus Zika. Tá, mas então os outros casos, se não tiver como confirmar a sua origem, tem as deduções, pelo menos, não, os outros casos, o volume aumentou também por quê? Os casos aumentaram muito agora, a partir de agosto do ano passado. Nós tínhamos algumas patologias que estão relacionadas com o nascimento de microcéfalos, como alcoolismo, uso de drogas na gestação, casamentos consanguíneos, rubéola, toxoplasmose, tudo isso pode causar nascimento de bebês com microcefalia. Porém, desde agosto do ano passado, que isso quintuplicou. Se nós tínhamos 1 a 2 casos por mês, nós passamos a ter 20. É por isso que eu queria que o senhor explicasse melhor. Por que começou a deduzir, no primeiro momento, que poderia ser casos de microcefalia relacionados ao Zika? Por que de agosto do ano passado para cá foi possível entender que seria isso? O que nos chamou muita atenção foi, de 1 a 2 casos ao mês, a partir de agosto, setembro, nós passamos a ter 20 na maternidade Nossa Senhora de Lourdes. E o que é que chamava a atenção? Na história dessa paciente, na anamnese, nós vimos que eram pacientes que relatavam febre, relatavam petequias, relatavam manchas avermelhadas durante a gravidez, principalmente no primeiro trimestre. Isso começou realmente a chamar a atenção. Juntamente do pessoal de Pernambuco e de uma médica que contabilizou vários casos na Paraíba também. Isso chamou a atenção do Ministério da Saúde e realmente vimos que estava associado com essas viroses, transmitidas pelo Aedes aegypti. Agora, como é que o Estado, sobretudo a maternidade Nossa Senhora de Lourdes, a maternidade a qual o senhor é o superintendente, está tratando? Como é que ela está? Porque tem o atendimento inicial, descobriu, as mães, né, tem aquele impacto, mães, pais, evidente, né? Mas e como é que a maternidade faz? Qual é o procedimento? Qual é o fluxo disso? Não, a maternidade vai lá, faz o parto normal e depois ela vai para casa e acabou-se? Não, como é que é feito? É um trabalho direcionado? O que está sendo feito? É importante ressaltar que em maternidades privadas nós temos casos. Nós temos 2 maternidades hoje ligadas a convênio e particulares, tá? Que têm nascimentos, têm registro de nascimentos com microcefalia. É importante ressaltar também que o microcéfalo, o bebê com microcefalia pode nascer em qualquer maternidade do estado. Não precisaria só a maternidade Nossa Senhora de Lourdes. Como é que funciona? Nós temos fluxos organizados pelo estado, tanto no hospital universitário quanto no SENCA, que é no SEMAR do Siqueira Campos, como também o nosso ambulatório de follow-up, que é da maternidade Nossa Senhora de Lourdes, porém funciona na Ildete Falcão, na antiga Ildete Falcão. Esses bebês, quando nascem, eles vão ser acompanhados, tem todo o tratamento, tá, na maternidade Nossa Senhora de Lourdes durante sua internação, e no momento da sua alta, ele fica sendo acompanhado por anos,
tá? A gente preconiza hoje 2 anos de acompanhamento no nosso ambulatório de segmento, com todas as especialidades necessárias, otorrino, oftalmo, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, ou seja, não vai ser um bebê que vai ter uma perda de continuidade. Ele vai ser acompanhado durante mais ou menos 2 anos. Pelo menos nesses setores em que o Estado está, digamos, dando todo o suporte. Né? Por isso que a gente, na entrevista com o presidente da APAE, a gente quer saber dele já como é que a entidade está se preparando também, porque isso vai acabar caindo no colo, né, da APAE, que é uma instituição que todo mundo conhece, que já trata outros casos de deficiência, etc. e tal, mas esses casos que geraram um volume gigantesco, provavelmente, mais na frente, vão ser direcionados lá para a APAE. Agora, é preciso saber o seguinte, como é que o Estado, como é que o município, outros órgãos públicos vão dar esse suporte também para a instituição, que ela tem aí a responsabilidade, é filantrópica, mas ela precisa ter o seu custo, né? Como bancar esse custo. Mas, enfim, daqui a pouco a gente conversa com o Max Guimarães sobre isso. Voltando aqui ao senhor, que orientação a gente daria para os pais, para as mães, sobretudo, que estão nessa fase de gestação, no caso das mães, especificamente, e que, de repente, pode ser uma vítima em potencial, o bebê dela, existe um risco, existe um cenário que favorece. O que é que a gente diria para essa mãe? Ter muito cuidado, Evenilson. O que a gente sabe é, depois que é contaminada, não tem mais o que se fazer, é acompanhar realmente só. A gente não tem como tratar depois para o bebê não nascer com complicações. É ter muito cuidado com as infestações. A gente pede muito apoio da população para continuar com cuidado redobrado, não deixar água parada, entendeu? Pneus, vasos. Ter muito cuidado, porque só assim, só eliminando o Aedes, é que a gente vai eliminar o vírus Zika. Ter muito cuidado com lugares infestados, passar repelentes, a gente pede para passar de 4 em 4 horas, certo? Usar, na medida do possível, por causa do calor no nosso estado, mangas compridas, camisa de manga comprida, calças, entendeu? Isso é muito útil. E qualquer sinal de manchas avermelhadas, de febre, durante a gravidez, já procurar a unidade urgente, entendeu? Para acompanhar esses casos. Dr. Luiz Eduardo Prado Correia, superintendente da maternidade Nossa Senhora de Lourdes. Muito obrigado pela sua vinda aqui ao nosso programa. Prazer. É claro que a gente quer tê-lo aqui em outras oportunidades, porque o tempo é muito curto, não dá para a gente falar sobre tudo e outros temas também. Obrigado, viu? A qualquer momento. Obrigado mesmo. Obrigado. Bom, daqui a pouco no estúdio a entrevista com o presidente da APAE de Aracaju, Max Guimarães. Antes disso, veja qual foi o resultado da 3ª edição do Festival de Flores de Olambra, aqui na capital, que além de aquecer o mercado nesse segmento, trouxe ajuda para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Confira. Flores dos mais diversos tipos, mudas de plantas das mais variadas espécies. E para facilitar a vida dos cultivadores, o adubo e outros condimentos necessários estavam bem ali. Olhando assim, até parece que a Praça Fausto Cardoso se transformou numa enorme estufa durante quase todo o mês de março. Mas o cenário é da 3ª edição do Festival de Flores de Olambra em Aracaju. O evento atraiu diariamente centenas de pessoas, entre elas a contadora Juscelia Bonfim, que trouxe a família para o festival e levou para casa, além de flores, uma ótima impressão do que viu. Esse evento aqui é um contato com a natureza, então é energia boa aqui para o ambiente de Aracaju. Além de aquecer o mercado neste segmento, o Festival de Flores de Olambra, mais uma vez, trouxe ajuda para a APAE de Aracaju. É que 5% de tudo que é vendido fica com a instituição. O evento arrecadou R$ 98.330. Para a APAE, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, foram destinados R$ 4.916. Toda ajuda para a APAE é bem-vinda. E esse festival é muito incentiva, né? Esse investimento aqui todo é um grande incentivo para a APAE. Está aí, portanto, a reportagem e, mais uma vez, trouxe também
resultados para a APAE de Aracaju. Entidade que você pode continuar ajudando, tá? É importante mesmo que você dê a sua contribuição. Entre no nosso site, apaiaracaju.org.br, ou vá para a nossa página no Facebook. Lá no Facebook você procura APAE Aracaju, tá? Ou APAE de Aracaju. Nós vamos a um rápido intervalo e na volta a entrevista com o presidente da APAE de Aracaju, o Max Guimarães. Eu volto já. Inclusão e saúde. Inclusão e saúde. Estamos de volta com Inclusão e Saúde aqui pela sua TV APRP. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. E agora a entrevista é com o presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais em Aracaju, o Max Guimarães. Bem-vindo ao nosso programa. Eu digo nosso na essência da palavra, porque o programa tem a produção, tem a realização da APAE de Aracaju. Bem-vindo, Max. Muito obrigado, bom dia a todos os telespectadores. Realmente o nosso que começamos com essa ideia e graças ao apoio que tivemos da APRP, TV APRP, que podemos dar seguimento a isso. Agora, quando a gente está falando de inclusão, a gente sabe que essa palavra ela tem no seu bojo é muito ampla, né? Não só a inclusão, mas a saúde. São dois viés, né? dois dos viés, dois dos nortes que a própria APAE hoje trabalha de maneira muito forte. Se a gente tiver que elencar os principais serviços que a APAE desenvolve hoje, principalmente nesse segmento, o que é que a gente pode citar? Vinícius, na verdade esse nome ele agrega o movimento da APAE, o movimento apaiano como um todo, porque trabalhamos sempre com a inclusão, dentro da assistência, dentro do lado do mercado de trabalho, da educação. E, claro, também trabalhamos com a parte de saúde, na parte de reabilitação, né, tratamento dessas pessoas, no lado de fisioterapia, fonoaudiologia, enfim, outra série que trabalhamos nesse lado. E agora, não é fácil manter um serviço como o que a APAE promove hoje para esses assistidos. A área de educação é muito forte também. Muito forte. Né? Hoje os programas estão aí junto ao atendimento educacional especializado, o AE, que trabalham na ordem inversa da Escola Regular de Ensino. Então a gente tem uma sala, duas salas, na verdade, preparadas para essas crianças, né, para trabalhar tanto a estimulação do aprendizado, como na estimulação motora dessas crianças. Então a educação é forte porque a inclusão se começa, né, da criancinha, na adolescência, e assim vai sucessivamente para ter um impacto maior junto à sociedade. Tem um detalhe que chama a atenção, e eu quero entrar exatamente nesse assunto propriamente dito, que foi a pauta principal com relação ao setor de estimulação precoce para os casos de microcefalia. A gente acompanhou a entrevista com o Dr. Luiz Eduardo e a gente viu que não é um cenário favorável. Mas como é que a APAE está se preparando para isso? Ou já estaria preparada? Porque muita coisa vai acabar caindo também no colo da APAE. Vinícius, realmente isso daí hoje é um cenário alastrante no Brasil, né, onde nós tínhamos, a microcefalia já existia antes desse pico que existiu no final do ano 2015, mas eram de ter 2 ou 3 por ano, né? Então tivemos aí de novembro para cá em Sergipe mais de 100 confirmados, né, com esses casos, e as pessoas também não se deparavam com essa patologia, com essa doença, a microcefalia. Você vê um volume fora do comum, e isso assustou não só a sociedade, mas essas instituições, a exemplo da APAE, precisam estar prontas para receber essa demanda. Não, o susto, na verdade, foi de toda a população e da APAE também. Do movimento apaiano no Brasil, já tivemos discussões sérias em Brasília, junto à Federação Nacional. Então, essa foi uma grande susto para nós. E a APAE de Aracaju não poderia deixar por menos para se enganjar dentro desses casos e ajudar tanto o setor público como privado no atendimento dessas pessoas. Mas a APAE está pronta hoje, se ela tiver essa demanda, se essa demanda começar a chegar, como é que o poder público está interagindo com a instituição para que isso de fato ocorra? Vinícius, a APAE Aracaju iniciou uma reforma no início de dezembro, né, onde podemos concluir agora no final de janeiro. Né, nós nos estruturamos para receber essas pessoas. Claro que precisamos ainda mais do apoio de um médico, de um clínico geral, de um pediatra, de um ortopedista, de um neuro. Mas a APAE ela saiu de 3 consultórios, construímos mais 5 consultórios, né, ampliamos o nosso serviço. Temos hoje uma equipe multidisciplinar de 2 fisioterapeutas, psicólogos,
terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos, odontologia e um nutricionista. Então, nós estamos nos equipando para isso, para que realmente podemos receber, e não só as crianças, podemos receber também a toda a família, né, para podermos dar esse apoio, porque o trabalho tem que ser contínuo. Não adianta pai trabalhar só dentro da instituição e chegar em casa e não continuar esse trabalho. Então, nós incentivamos muito para que chamamos também a família, para esse tratamento a gente conseguir ter uma eficiência melhor. Quando a gente fala de estimulação precoce, esse susto ele é automático, a família não está esperando ou de repente começa a ter um diagnóstico, né? Já que hoje todo mundo só fala disso, muita gente fica assustada, mas quando eu me refiro a essa preparação da APAE, especificamente a APAE de Aracaju, a gente tem a estrutura adequada ou falta pouco para que isso aconteça? Você falou que a carência é mais um clínico, um pediatra, mas hoje ela já estaria numa condição, digamos assim, favorável, não? Os casos que chegarem, a APAE já pode atender? Já estamos preparados para isso. Nossos profissionais estão concluindo o curso de estimulação precoce para receber esses recém-nascidos, né? E também para ter um atendimento diretamente junto às mães, às famílias, nas residências também. Então a gente já nos estruturamos para isso, estamos abertos junto ao setor público, às pessoas, às famílias que queiram ir na instituição, não só para ver, mas para ser atendidas também, nós já estamos preparados. Você falou agora há pouco sobre reforma, né? Citou que alguns consultórios, né, foram ampliados, a estrutura. Como é que isso foi possível? Porque a APAE sempre fez muitos apelos, está difícil, continua fazendo apelos, né? Mas algumas coisas já avançaram. Como é que foi possível isso? Vinícius, podemos dizer que, graças a Deus, né, completei 3 anos de gestão em frente à APAE, 2012 a 2015. Então, passamos por muitos mais baixos do que altos, né? Mas, graças a Deus, 2015, com a ajuda realmente do CajuCap, né, a empresa parceira do título de capitalização e a Investicap também, conseguimos construir, conseguimos crescer. E acho que não só o termo de estrutura, né, estrutura de prédio, mas sim estrutura de regularização de salários, fornecedores, né, ampliação de serviços. Então, graças a essa parceria, a gente conseguiu, em 2015, dar um passo para frente. E esse passo está sendo importante hoje. Conseguiu fôlego? Bastante fôlego. Mas as pessoas perguntam às vezes na rua ou ficam naquela curiosidade, mas peraí, eles têm divulgado o título de capitalização, mas ajuda mesmo a APAE, se a gente tiver que fazer um comparativo até de um momento inicial para o momento de agora, sei lá, de um ano atrás, ajuda mesmo? Porque as pessoas ainda perguntam, eles divulgam que ajudam ou não ajudam de fato? Ajuda de fato e chega. E eu quero deixar claro para toda a sociedade de Sergipe que não só ajuda a APAE de Aracaju, ajuda todas as APAEs do Estado, né, Itabaiana, Lagarto, Socorro, Tobias Barreto, a APAE de Aracaju e a Federação Estadual. Então, as pessoas que estão comprando certidão de capitalização estão ajudando todas as APAEs do Estado para melhoramento dessas atividades. Então, assim, fica bem melhor para a gente trabalhar e ampliar isso. Tá, agora, Max, para a gente finalizar, queria que você deixasse uma mensagem de motivação para as pessoas até que, de repente, se depararam com essa cena que não é algo agradável, mas é um filho que chega. Então, que orientação você passaria como presidente da APAE para um pai, para uma mãe que só, olha, descobri que o meu filho ou minha filha nasceu com microcefalia? Que tipo de orientação você poderia passar para essas pessoas? Bem, Vinícius, eu gostaria de deixar essa palavra para essas famílias. Eu sei que é um momento muito difícil, é um momento que praticamente, principalmente aqueles pais de primeira viagem, esperam o nascimento do seu filho, quer ter um filho na sua família. Então, quando se depara uma patologia dessa. Então, é muito choque muito grande. Mas temos aí hoje uma luta da pessoa com deficiência, tem crescido cada vez mais. No final desse ano foi sancionada a lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, então isso é um marco para o Brasil. Então tem os direitos e deveres dessas pessoas também hoje. E assim, tanto o setor público quanto o privado, quanto o movimento APAE, estamos abertos para recebê-los, porque acreditamos nessas pessoas com deficiência, acreditamos que elas são capazes e muito mais. Eles nos dão a resposta que são capazes, são pessoas como qualquer outra pessoa, não podemos desmerecer em nada, porque se eles gostam, se não gostam, não gostam. E principalmente o mercado de trabalho,
criação, eles são totalmente independentes. Bom, obrigado pela sua vinda aqui ao nosso programa e com certeza você vai vir outras vezes. Quando você não vier, outras pessoas que também representam a APAE vão estar aqui para falar a respeito da entidade. Obrigado pela sua vinda. Obrigado. Bom, o nosso Inclusão em Saúde encerra agora. O que é que você achou do nosso programa? Anote o número do WhatsApp e interaja conosco. O número é 99887-2299. Diga quais são as suas impressões sobre o Inclusão em Saúde, sugira, dê a sua opinião, participe. Acesse também o nosso site apaearacaju.org.br ou a nossa página no Facebook. O Inclusão em Saúde vai se despedindo, marcando um novo encontro para o próximo sábado, às 10 da manhã, aqui na sua TV APRP. Até lá! Inclusão e saúde. Realização APAE.